Olá, eu quero te dar as boas-vindas a essa primeira aula do curso Como Ser um Consultor Online na área de turismo. Eu sou a Luciane Quadro, a turismóloga, sou consultora de negócios de turismo, né, de pousadas, agências, arquivos turísticos. Eh, Também já fui consultora de viagens, trabalhando mais de 13 anos em agências de viagem. E sou especialista em marketing e atualmente moro em Florianópolis. E eu espero que esse curso, te inspire, né, essa primeira aula te inspire a entender como é que funciona a construção de uma carreira, como consultor, se você pretende ser um consultor, né, desde o início, os primeiros passos, e se você já é um consultor que te dê novos insights, que ajude a melhorar processos. Então acho que vai ser uma aula inspiradora. Eu vou passar para a tela do computador para que você acompanhe pelos slides, né, que eu preparei para esse curso, o que nós vamos tratar hoje, aqueles 3 pontos, né, que eu passei para você. Então eu vou contar um pouco nesse curso, nessa primeira aula, a minha experiência, né, o que foi, para mim começar com essa história de oferecer algum tipo de ajuda para outras pessoas a conseguir ajudar elas a resolverem os seus problemas, né, ou a realizar um desejo. E eu vou trazer aqui, uma forma mais simples, assim, citando vários exemplos. Eu espero que eles aí te inspire, para entender melhor que caminho seguir, né, como seguir. Então, o que que nós vamos, aprender hoje, né, nessa aula? Basicamente são os 3 pontos que eu passei para vocês na divulgação do curso, né, como se transformar em um consultor em diferentes áreas do turismo, quais as tendências em consultoria para esse momento que estamos vivendo e como a carreira de consultor pode se transformar em um negócio em tempos de crise. Aí se você fica até o final da aula comigo, depois eu vou explicar como é que vão funcionar as outras 4 sessões desse curso. Essa é a primeira, né, então, já faz parte praticamente do curso, e se você resolver entrar, né, comigo nessa turma, você vai depois no final da aula, eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar, ah, as outras sessões, os assuntos e como que é a forma de inscrição. Primeiro vamos alinhar aqui o que que é consultoria, né. Consultoria é uma prestação de serviços que tem como principal ação oferecer aconselhamentos, né, dar sugestões para outras pessoas. E geralmente é feito por alguém que entende muito de um determinado assunto ou que, tenha o conhecimento prático, né, do negócio, né, de algum conhecimento, ou é um especialista formado, MBA com pós-graduação, né, e que já tem um estudo mais aprofundado em uma determinada área do conhecimento. Então, o consultor aqui é a figura principal, né, é ele que tem condições de dar um parecer sobre um determinado assunto. E esse consultor ele tem que ter, algumas habilidades, não só saber, né, muito bem sobre um determinado assunto. Então vamos no decorrer da aula eu vou explicando melhor como é que funciona esse desenvolvimento de habilidades aí do consultor, né. Então esses meus quase 20 anos, né, desde 2002, nós montamos a Quadro Consultoria, né, somos em 2 sócias e a gente chama outros consultores conforme os projetos, e desde lá eu venho, entendendo, analisando esse mercado, né, as formas de consultoria, os temas abordados, e aí eu cheguei numa conclusão que um consultor, né, ele pode resolver um problema dentro da empresa, ele pode ajudar aí ou facilitar na busca de soluções para uma empresa ou para qualquer pessoa, né, ou então ele também pode ajudar na realização de um desejo. Então, com exemplos aqui, eu vou mostrar, né, para você, se você quer ser um consultor, né, como identificar qual vai ser a sua principal contribuição. Então, esse é o primeiro tópico da aula de hoje, como se transformar em um consultor em diferentes áreas do turismo.
Eu vou trazer várias reflexões de várias áreas do turismo, tá? Eu vou citar alguns exemplos para você. Então, por exemplo, se as pessoas precisam se alimentar quando elas estão fora trabalhando, é um problema, né? Tem que achar um estabelecimento e para isso surgiram os restaurantes. Outras pessoas precisam se alimentar rapidamente, não tem tempo, precisam resolver vários problemas, e para isso surgiu o fast food. E hoje, particularmente agora, com essa situação da pandemia, das quarentenas, as pessoas precisam se alimentar em casa, pois não podem sair para a rua. Isso é um problema, mas também pode ser um desejo. Por exemplo, as pessoas estão em casa cansadas de fazer comida, de ficar pilotando fogão. E elas querem comer uma coisa diferente, né? Então, ou estão sem inspiração, né, para fazer. E isso é um desejo, querem algo diferente. Então, a solução para isso são os deliveries. Com relação às viagens, por exemplo, quando você viaja a trabalho, você precisa de um lugar para dormir, mas precisa ter aí algumas especificações, um determinado nível de conforto, estar mais centralizado, né? Para isso surgiram os hotéis. Se a pessoa quer um lugar diferente, confortável, bonito, silencioso para se hospedar quando vai para as férias, isso é um desejo, né? Ela quer um resort, uma pousada de charme, um hotel boutique, por exemplo. Outras pessoas, elas não têm condições financeiras, elas precisam de um lugar para dormir quando vão viajar, ou a lazer, mas não têm condições de pagar, por exemplo, um resort. E a solução que surgiu para isso foram os hostels. As pessoas querem viajar para descansar, ver coisas diferentes, sair da rotina, viajar com os filhos, e isso é um desejo. E as pessoas vão buscar onde isso? Na internet, hoje, em primeiro lugar, nas agências de viagem ou nas OTAs, que são as agências online que aparecem lá, geralmente para o primeiro nas buscas, ou ela vai buscar um consultor de viagem, que personalize a viagem para ela. As pessoas precisam economizar em viagens de trabalho. Isso é um problemão para muitas empresas, né? E geralmente elas contratam agências de viagem corporativa e seus consultores de viagem corporativa. Uma outra situação, uma pessoa quer viajar para conhecer os vinhos da Serra Gaúcha ou Catarinense. Isso é um desejo. É a solução, consultores de viagens especialistas em vinícolas brasileiras. Mas você conhece algum específico consultor de viagem? Guarda essa informação. Uma outra situação, um casal quer casar num lugar paradisíaco. Isso também é um desejo. E um consultor de viagens especializado em lua de mel poderia ajudá-lo. Um dono de agência de viagem, ele vai precisar inovar agora para lidar com as condições impostas pela pandemia. Isso é um problemaço, né? Tem algumas agências já procurando a gente por aqui. E o que a gente orienta? O consultor de inovação. Um dono de operadora de receptivo, ele vai precisar alcançar outros polos emissores hoje, ampliar sua base de clientes. E isso é um problema. E qual seria a solução? Um consultor de vendas ou especialista em captação online. Um dono de pousada, ele precisa agilizar seu check-in ou, em virtude de todas essas, do que está acontecendo hoje. Então, em virtude do que está acontecendo hoje, de se evitar aglomerações, esse dono da pousada, ele vai precisar de ajuda de um especialista, por exemplo, em gerenciamento de filas, ou quem sabe, alguém que entenda de novas tecnologias para realizar um check-in online ou automatizado. Um dono de pousada, por exemplo, quer oferecer uma experiência diferente, né, para atrair mais pessoas agora nesse momento, ou ele quer criar espaços charmosos. Qual seria a solução? Um especialista de marketing de experiência ou então um paisagista. E uma coisa que está acontecendo muito agora nesses últimos 2 meses aqui com a gente, um hoteleiro ou um dono de pousada precisa manter as suas UHs, né, que são os apartamentos, as áreas sociais, de recepção, de serviços, em perfeitas condições de higiene e limpeza. Ele precisa adotar boas práticas para a prevenção de contaminação pelo coronavírus. E isso é também um problemão hoje. E não é só na hotelaria, né, restaurantes, parques temáticos, outros negócios de turismo. E um consultor de governança poderia muito bem nos ajudar, né? A gente está procurando alguém que consiga ajudar os nossos clientes a implantar protocolos de segurança, baseados, lógico, que tenham conhecimento de todas as orientações das autoridades e dos órgãos de saúde e da ciência. Né? Então, vocês percebem que o que eu coloquei aqui, as pessoas ou precisam
que é uma necessidade, um problema, ou elas querem, né? Ou são desejos. E isso aqui para mim foi fundamental entender para balizar o tipo de consultoria que eu queria oferecer. Então, eu vou contar um pouquinho, né, como foi a minha trajetória, né, como eu me descobri nessa função de consultora, né, e como eu preparei a minha carreira para isso. São mais de 30 anos de turismo, né, gente? Então, eu vou tentar resumir rapidamente aqui em poucos minutos, mas eu comecei trabalhando como consultora de viagem. Consultora não, né? Naquele tempo era só atendente de uma agência de viagem, mas depois eu me especializei e fiz cursos de guias de turismo nacional, de turismo ecológico, durante a faculdade, e eu acabei virando uma consultora de viagens ecológicas, lá em Belém, onde eu fiz a minha formação de turismo. Trabalhei muitos anos com turismo receptivo lá. E lá para o final da faculdade, eu fiz bacharelado e a tendência, né, de algumas faculdades, de algumas universidades até hoje, é desenvolvimento, planejamento de destinações turísticas, né? E como eu já trabalhava em agência, já vinha com um suporte, assim, né, da parte do empreendedorismo, né, eu não quis desenvolver, eu fiz vários tipos de estágio, passei também para a parte, fui fazer inventário em vários municípios, eu passei por essa parte de planejamento e projetos, vários projetos eu trabalhei, mas eu sentia que tinha um mercado enorme que não tinha as orientações necessárias, que estavam funcionando no seu tempo, do seu jeito, e que ali havia uma oportunidade de trabalho, né, muito grande, de você poder ajudar outras pessoas a desenvolver melhores negócios de turismo. E aí eu comecei a perceber já desde o TCC da minha faculdade que esse seria o meu caminho. Eu gostaria de ser uma consultora na área de turismo e principalmente para ajudar pequenos negócios. Então, eu saí um pouco da história das agências de viagem, fui para São Paulo fazer a minha especialização em marketing, e a partir daí, né, também na especialização, eles tinham um direcionamento mais para destinações turísticas, mas eu e mais alguns colegas que já trabalhavam em operadoras, é, é, resolvemos fazer o nosso trabalho de conclusão de curso para negócios de turismo, né? E aí surgiram boas oportunidades de trabalhar em departamentos de marketing, e assim eu fui criando a minha experiência, me aprofundando nessa história do marketing, depois do marketing online. Então, essa construção da minha carreira, eu vi lá, né, percebi essa oportunidade de mercado durante a faculdade e pensei em que cursos eu poderia fazer para ajudar mais os meus clientes. Então, foram cursos na parte de negociação, na parte de franquias, por exemplo, na parte de gestão geral do negócio, contratação das pessoas corretas para trabalhar com turismo. Então, eu comecei a fazer vários tipos de cursos que me ajudaram aí mais tarde, né? Só foi surgir um pouco depois isso na minha vida como consultora mesmo, né? Eu fazia um ou outro trabalho, mas eu trabalhava geralmente em agência, em eventos, né? Nas operadoras. Mas com isso eu fui pegando experiência de mercado, né? Muita prática e isso me abriu assim um leque enorme. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz meu mestrado na área de gestão de negócios turísticos também na Univale, e aí eu direcionei também todo o meu trabalho para isso, educação corporativa, e lá eu tive a oportunidade de ser uma orientadora, né, de iniciação de pesquisa científica com um aluno da graduação, do bacharelado, e nós fizemos uma pesquisa lá com várias empresas de consultoria durante 2005 e 2007, e do Brasil todo. Então, ali nós tivemos um panorama do que era, do que faziam esses consultores de turismo naquela época. Não eram tantas as empresas de consultoria como tem hoje, mas elas, mais de 65% estavam voltadas a destinos turísticos, inventários, e poucas na área de atendimento a negócios turísticos, pequenos negócios. E isso só fortaleceu mais, né, o meu desejo de investir realmente nessa carreira como consultora. E logo depois do mestrado, a gente conseguiu
alguns projetos, né, com o Ministério do Turismo, via a Universidade de Brasília, via a Abrazel, né, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e isso abriu muitas portas aqui para a Quadro Consultoria e para o trabalho de cada consultor, né? Então a gente ajudou várias rotas turísticas aí a se desenvolver na parte de gastronomia, fortalecimento desses negócios. E aí eu entrei de cara, né? Eu nunca mais deixei. Eu dava aula também, dei aula 10 anos na faculdade, mas nunca deixei a consultoria. Sempre que era possível, eu estava trabalhando em algum projeto. Mas foi quando as coisas começaram a acontecer. A partir de pequenos projetos, pequenos trabalhos, a gente foi se posicionando no mercado, né, e aí temos um reconhecimento. Só que era muito local, né, não existia hoje todas essas formas de atendimento como a gente tem, com essas lives, né, todas as aulas online. Então, a gente tem um trabalho muito regional. E aí, isso dificultava, né, ou encarecia para alguns empreendedores contratação de consultoria, porque tinha que prover deslocamento, hospedagem, alimentação. Então, imagina, a gente lá do norte né, do Brasil e não tinha condições de bancar tudo isso, né. E eu acredito, né, que você aí deve estar se perguntando nessa altura do campeonato, né, vou precisar, então, passar por todos esses anos, né, aprimorando os conhecimentos, estudando, fazendo um monte de curso, para só depois investir numa carreira de consultoria? Então, se eu posso deixar o meu conselho já, né, aqui para vocês, tentem ter a parte prática muito aliada com a teoria, né? Realmente colocar em prática o que se vê. Porque eu percebo assim, a gente passa 4 anos numa faculdade, vê inúmeras disciplinas e a gente não utiliza, acho que nem 10% desse conhecimento depois, né? Então, eu vejo assim, que existem tantas oportunidades se você for estudar todas aquelas as disciplinas que você viu, dos cursos que você fez, a parte prática que você teve. Você tem tanto conhecimento, né? E às vezes a gente não sabe transformar isso em um produto consultoria. É esse incentivo, né, que eu venho trazer aqui para vocês com essa primeira aula, né, sobre essa trajetória do consultor. E aí, nessa mesma pesquisa, né, que eu fiz, que a gente teve esse panorama geral, a gente percebeu o seguinte, que na nossa essa pesquisa, ela derrubou muitas das nossas crenças, né, porque a gente tem uma ideia assim: "Ah, consultor é aquela pessoa de cabelinho branco, já muito, rodada, assim, né, no mercado de trabalho, já passou por muitos perrengues, tem muita experiência". E nessa pesquisa nós percebemos que nem sempre é isso, né, nem sempre é necessário um certificado, um MBA, embora aconselhável, né, que se tenha, mas quanto mais a pessoa se aprofunda num conhecimento e na prática dele, mais oportunidades ela tem de ser um bom consultor, e nós achamos vários, nós fizemos pesquisas com vários consultores nessa época, e aí a gente percebeu que tinha muita gente boa, né? E que às vezes nem tinham, não tinham as formações que a gente imagina que é necessário para ser um consultor, né? Mas tinham muita vontade de resolver problemas, de achar soluções e ou então de ajudar alguém a realizar algum desejo. Essa é a parte assim que mais nos tocou, né? E essas inquietações todas que a gente tinha, né, de falta de reconhecimento do turismólogo, falta de continuidade dos projetos, a falta de atenção aí desses milhares de microempreendedores, né, uma remuneração que não é condizente com... Então, essas coisas todas ajudaram, né, essas reflexões todas ajudaram a fortalecer muito aí a minha caminhada, né, na consultoria, eu investi nisso, porque é pensar isso como um negócio também, né, e me proporcionou, né, a vida que eu tenho hoje, né, o meu ganha-pão todo, né, praticamente vem disso já há muito tempo. Mas tem que parar, estudar, se preparar, né, preparar os produtos. Né? Então
vamos resumir um pouquinho esse primeiro tópico da aula de hoje, né, em como se transformar em um consultor em diferentes áreas do turismo. Então, quais são as áreas que a gente mais vê hoje? Turismólogos, o pessoal de hotelaria, profissionais do setor trabalhando como, né, nessa função de consultor. Então, a parte de consultoria de viagens e suas derivações, né, então, tem especializado em um nicho, por exemplo, de viagens para terceira idade, casais com crianças, casais em lua de mel, ou especializados em algum tipo de turismo como religioso, pedagógico, ecológico, de aventura, turismo corporativo, como eu falei anteriormente, né? E aí a gente percebe que esse é um atendimento que na maioria das vezes a gente chama de B2C, né, que é a minha empresa, né, eu consultor, minha empresa de consultoria, tratando direto com o consumidor final, ou então como um consultor interno dentro de uma agência de viagem, atendendo o consumidor final, né, uma característica mais voltada, né, ao cliente, de atendimento direto ao cliente final. E isso pode ser, o consultor de viagens, ele pode ser também terceirizado para uma operadora turística. Eu conheço, tenho alguns amigos que trabalham como consultor de viagem, por exemplo, só para formatação de novos pacotes para operadoras. Então, eles viajam, vão conhecer os atrativos turísticos, vão fazer as negociações com os hotéis, né, os deslocamentos, guias, e depois eles voltam, formatam o roteiro e treinam a equipe de atendimento. Então, esse é uma das funções, né, de um consultor de viagens. É, tem também as OTAs, hoje as agências online, né, elas também estão contratando pessoas para trabalhar internamente como um consultor, né, especializado em um determinado tipo de turismo ou um segmento. E então essa pessoa ela vai dar suporte aí para novas áreas, para as outras áreas da empresa, né? É, e tem alguns tipos de consultor de viagem que eles são contratados por demanda, trabalham para atender um determinado objetivo, tem começo, meio e fim. Um outro tipo é o consultor de negócios ou empresarial, né? Como a minha parte hoje, a minha função principal está mais relacionada à consultoria de negócios. Então, ajuda outros empreendedores a encontrar soluções, a melhorar diversos aspectos da gestão do negócio turístico. Então, desde o planejamento estratégico, conceito do negócio, qual é o modelo que ele pode adotar, as pessoas que vão trabalhar, a equipe, contratação, né, das pessoas certas, os equipamentos necessários, quais são os processos que eles podem adotar. Eu trabalho hoje muito mais voltado a atrativos turísticos, né, então a gente trabalha muito com a adequação das propriedades, né, a adaptação das áreas de recepção do turista, das experiências que se fornecem, né, para eles. Mas também tem aí, que a gente tem trabalho com aspectos, por exemplo, de segurança, finanças, né, e aqui o atendimento ele é geralmente B2B, né? É com quem vai tomar a decisão de melhorar o negócio. Então, geralmente é com o dono, né? Ou com um gerente, ou uma pessoa que tem poder de decisão, né? Mais macro, né? Com relação ao negócio. Então, a gente, como consultor de negócio, a gente vê a empresa como um todo, todos os aspectos. E um terceiro tipo de consultoria é o do consultor especializado, que geralmente são aqueles que passaram por uma pós-graduação em um determinado assunto, por exemplo, um consultor especializado na implantação da ISO 9000, ou então nas questões de sustentabilidade, em marketing, como é o meu caso, né? O setor gastronômico, né? A minha sócia trabalha para implementar boas práticas de fabricação, fazer projetos de cozinhas, né? Treina manipuladores. Também tem os especializados em franquias, em gestão de riscos, né, tanto em pousada como atrativos ou agências de turismo de aventura. Então, tem hoje muitos consultores do turismo que estão se especializando na tecnologia da informação, no desenvolvimento de sistemas de reserva, de vendas online, marketplaces para turismo, né? E estão sendo muito procuradas, né? Muitas vezes a gente entra na equipe para auxiliar o desenvolvimento de soluções de conteúdo, né? E uma equipe mais multidisciplinar, né? Com várias pessoas, porque tem vários níveis aqui de conhecimento, várias necessidades.
Então, porque a gente detém um conhecimento, por exemplo, como funciona o setor de turismo, ou hoteleiro, né, ou de agenciamento, a gente tem condições de ajudar essas equipes a desenvolver melhores soluções, né, implantar sistemas de qualidade nas empresas, né, e como tem também o consultor de vendas, né, consultor contábil, jurídico, né, formatação de produtos turísticos. Então, os consultores especializados, eles têm um leque enorme para se explorar, né, e criar produtos específicos. E agora a gente passa para o segundo tópico, que são as tendências em consultoria para esse momento que a gente está vivendo. Nós detectamos, a gente acompanha algumas startups, né, de turismo também, tem algumas aqui em Florianópolis, e outras espalhadas pelo Brasil, e a gente percebeu que mudou, né, de uns anos para cá, um pouco do perfil dos negócios, principalmente com base tecnológica. Então, cada vez mais o consultor tem, lógico, saber mais profundamente de determinado conhecimento, mas ele também tem que desenvolver outras habilidades. E algumas das tendências, como eu já falei para vocês, a questão do ser multidisciplinar, né? Também tem hoje as propostas centradas no ser humano. Em 2018, nós fizemos um curso aqui de 5 meses, né, com um organismo internacional que dá essa formação do designer centrado no ser humano, e tem muita relação com a área de serviços, né, com o setor de serviços, que é o que a gente vive todo dia no turismo, né? Então ajuda muito também quando você muda a sua perspectiva, o seu olhar, né? Também pessoas que gostem, né, e que entendam de como fazer um trabalho co-criativo, né, a importância, né, de se resgatar a felicidade no local de trabalho ou nos negócios, também está muito hoje mais evidente. Negócios sociais, né, como o próprio turismo de base comunitária se encaixaria aí, né? Negócios com propósitos, destinos inteligentes. O turismo de experiência já nem é tanta novidade, muita gente conhece, mas existe muito ainda o que se fazer no turismo de experiência no Brasil. Então, essas são algumas das tendências que eu separei, que é importante a gente estar acompanhando até para criar outras habilidades, enquanto um consultor na área de turismo. E o terceiro e último ponto da aula é como a carreira do consultor pode se transformar em um negócio online no mesmo tempo de crise, e até com CNPJ, se você quiser abrir uma empresa hoje, né? Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que as pessoas, mesmo em tempos de crise, elas vão ter seus problemas e desejos. E o que a gente tem é que adequar, né, adaptar os formatos de consultoria que a gente consegue hoje, né, oferecer para esse momento. Mas sempre vai ter problemas e desejos para resolver aí, né? E, lógico, a gente tem que entender quais são os benefícios, né, que a gente pode gerar para as pessoas, né? Então tem conseguir fazer uma relação, né, dos benefícios que você oferece, as vantagens da pessoa estar te contratando, né, para ajudá-lo. Então, como comunicar isso hoje, no mundo atual, em que a gente está preso dentro de casa, é a grande mudança, né, desse mundo do trabalho e da consultoria, como muitos já estão se adaptando aí à questão do home office, então o trabalho tem que adaptar isso para um negócio online, e a forma que a gente tem hoje de comunicar esses benefícios é gerando, né, um material online para passar para os potenciais clientes, né? E aí eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu incentivo muito que cada um tenha o seu portfólio virtual, ou que monte o seu site dizendo para o que veio, né? E aí você tem, né, nesse formato online, condições de apresentar todas as características do seu trabalho. E isso te economiza muito tempo de explicação, muitas horas que você teria que agendar para explicar para o cliente como é que funciona o seu trabalho. Você deixa tudo exposto ou num vídeo, no seu site, ou em artigos do blog, né? Então, nesse site ou um portfólio, você tem condições de gerar até as suas páginas de venda, né? Isso eu vou tratar no curso nas próximas semanas aí, de todo esse preparo do terreno que eu falo, né? Preparar sua casa virtual para que realmente você tenha resultado, né? Com esse formato de trabalho online, e atender, inclusive, online, usando ferramentas, né, para agilizar esse trabalho de consultoria
com a nova tecnologia, né? Tem que conciliar as coisas e a fazer a adaptação da forma como você executa o trabalho. Ter pensamento estratégico aí tanto para você enquanto um empreendedor, né, como na consultoria, como sua empresa de consultoria, como também um pensamento estratégico com relação ao seu cliente, né? Então, ter uma orientação para o mercado, entender o que está acontecendo, quais são as movimentações, que estratégias têm que ser adotadas, né? Porque uma estratégia não é que você adota e vai adotar ela para o resto da vida, né? Da empresa ou da sua vida. Você vai ter que estar mudando e adaptando conforme as necessidades. Então, tem que criar também esse pensamento empreendedor, mas estratégia tática, operacional, né? Então, em todos os níveis de gestão. Tem que saber coletar, analisar e armazenar os dados, né, com segurança. Nós não vivemos sem dados na consultoria, né? A maioria das vezes a gente tem que justificar com muita informação para os clientes. E aí muitos empresários se preocupam também com a segurança dos dados, porque eles nos passam muitas informações, né? Documentos, e aí é uma coisa que a gente inclui, que inclusive vou mostrar como a gente coloca essa cláusula nos nossos contratos, para que sirva de modelo, assim, se você quiser também criar os seus, né, os seus documentos, e é muito importante que conste também como é que você vai cuidar dos dados dos seus clientes. E muitos empresários se preocupam muito com isso, e a gente aqui faz questão de colocar no contrato de prestação de serviço isso, né? Tem sido um grande diferencial para a gente. Depois, gostar de buscar soluções, de fuçar, de pesquisar muito, é aquela coisa de ser o Sherlock Holmes que eu falo, né? Ser um investigador, investir muito em network também ajuda, porque alguns assuntos eles podem ser de outras áreas de conhecimento, e aí ao conjunto dessas informações, né, vão melhorar muito a qualidade na prestação de serviço de consultoria. Depois, mergulhar a fundo no problema ou nos desejos do cliente, né? A gente chama de entender a persona, né? Ser empático, muito empático, né? Se colocar realmente no lugar dele para ver qual é a melhor forma de entregar, né, os resultados, as soluções para ele, para que ele tenha realmente o que ele precisa. Saber compartilhar o seu conhecimento com seus clientes, né? Porque não adianta ir apresentar, falar muito bem, né, sobre o seu negócio, mas também tem que, às vezes, apresentar as propostas, né, por escrito. Às vezes você tem que criar justificativas para que eles concorram para projetos ou para que eles consigam investimentos. Então, também tem que saber fazer uma boa apresentação disso, né? A gente vai mostrar alguns modelos também durante o curso. Saber gerar uma relação de confiança, eu acho que essa é a parte principal, né? Consultor e empresários ou a outra pessoa, né? Ou um turista, ter a credibilidade no serviço que você vai oferecer. Né? Falo que é um casamento com prazo definido, né? Porque consultoria ela tem sempre um começo, meio e fim. Né? Então tem que ser muito bom para os dois lados. E estar 100% comprometido com o sucesso do cliente. Não sossegar, né? Se você não consegue entregar, não promete. Né? Então, 100% comprometido para que o cliente consiga os resultados que ele está contratando, e para isso existem relatórios de acompanhamento de cada sessão, como é o avanço dos clientes em cada sessão, e a gente vai mostrar também alguns modelos aí de relatórios durante o curso. E, gente, tudo isso aqui são habilidades. Então, habilidades é possível a gente criar, a gente desenvolver. A gente não sabe, não nasce sabendo tudo isso, não, né? Então, a gente tem que aprender, né? E desenvolver e ir melhorando, né? E isso faz toda a parte do processo do serviço, da prestação de serviço de um consultor. Então, resumindo aqui os 3 pontos que eu prometi para a aula de hoje, né? O que o consultor faz, em que consiste o seu trabalho, e até um pouquinho mais, a gente foi, né, um pouquinho mais além do que isso. Na maioria das vezes, eles são serviços temporários, como eu citei, exceto algumas empresas que contratam o consultor como um consultor interno, né? Mas não é o caso da maioria.
são interativos ou com os viajantes, ou com os donos de negócios, ou com os destinos turísticos, né? São as parcerias, com as governanças. Existe muito essa interatividade, não é só o consultor, né? É multidisciplinar, pode ser, como eu falei, o interno e o externo, né? Serviço pode ser executado com um ou mais consultores. A gente já fez um trabalho em projetos destinos turísticos em São Paulo, que a gente trabalhava em 2 consultores da área de agenciamento de viagem, e era uma troca de ideias, e foi um fortalecimento assim, de conhecimento e até de agregar valor para os clientes, foi excelente, né? Identifica e analisa o real problema, previne, resolve problemas ou acha soluções, usa ferramentas, a gente usa várias ferramentas de gestão, né, como os diagnósticos, diagnóstico gerencial, diagnóstico de atrativos turísticos e outras ferramentas que eu vou mostrar durante o curso, para entender quais são, conseguir levantar quais são os problemas, como é que está o momento atual da empresa e descobrir as oportunidades, né, para que as pessoas enxerguem ali novas possibilidades para os seus negócios. E desperta também o contratante para essas novas oportunidades, né? Que às vezes uma pessoa que vai de fora, ele enxerga de uma outra maneira e às vezes encontra, né, outras possibilidades. E agora, como funciona isso tudo no dia a dia, né, na prática? Eu peço a licença, né, então, para apresentar o restante do curso. Hoje você está recebendo o início dele, né, o balizamento dessas informações, e eu vou rapidamente falar como é que vai funcionar o curso, que a gente está abrindo também via Simpla, né, eu pretendo fazer com aulas ao vivo, né, ou então gravadas, eu encaminho para vocês também os vídeos, para você assistir a hora que você quiser e puder, porque o problema das aulas ao vivo é que às vezes as pessoas não estão disponíveis naquele horário. Então, todas as aulas vão ficar gravadas e você vai ter 2 meses para rever e para fazer as atividades que eu vou explicar para você. Então, o objetivo do curso é entender como funciona, né, o processo de consultoria, como você começa a fazer essa transformação enquanto consultor, as técnicas de consultoria, as ferramentas, eu vou compartilhar o máximo que eu puder, né, do meu conhecimento e dos materiais que eu uso, e noções assim, de desenvolvimento pessoal também, né, para que você possa construir essa carreira de consultor enquanto com um pensamento empreendedor, né? E, além de toda a minha experiência, né, eu tenho uma pasta, assim, com vários modelos, planilhas, relatórios, documentos, né, e dicas aí do que eu considero ideal para o dia a dia, para a rotina de um consultor. Então, a primeira sessão já vai começar dia 26 de maio, a gente vai ver esses 3 tópicos. Então, como escolher entre as suas habilidades, a sua área de atuação, como consultor, a gente tem uma ferramenta para isso. A pesquisa de mercado e equivalentes, vou explicar como você fazer essa pesquisa, inclusive no online, né? Que é diferente de você ter um concorrente físico, né? Assim que tem um espaço físico, e como você vai definir o nicho, né? A persona que você vai atender, que você quer para o seu negócio. A segunda sessão, no dia 2, como definir seu diferencial, você já vai ter uma noção de do que tem, do que já existe no mercado, e como você vai agregar valor, como você vai elaborar a sua proposta de valor para o seu cliente. Criação de cases e portfólio, vou mostrar as ferramentas que a gente usa, e muitas são online, dá para trabalhar até com smartphone. E como você faz a precificação dos seus serviços. Na terceira sessão, no dia 9, nós vamos trabalhar as necessidades para concorrer em projetos, que aí tem uma série de outras informações, assim, bem mais específicas. Eu vou mostrar alguns processos, né, que a gente participou para concorrer em projetos, as ferramentas para atendimento, principalmente essas online, e os modelos de propostas e relatórios que a gente tem. Na quarta sessão, dia 16, eu vou falar um pouquinho sobre a base de negócio da consultoria online, como você prepara a sua casa virtual, a definição dos canais virtuais de comunicação, para você saber onde a sua persona está, né, e como você vai falar com ela, e algumas estratégias de marketing para você já começar a promover a sua expertise aí quanto consultor. E agora você deve estar se perguntando quanto que é, né? Então, o valor do curso, ele é hoje, oficialmente, né, R$ 530, mas
para você que fez a sua inscrição nessa primeira aula, né, gratuita, a gente preparou uma condição especial que só vai para você, os cento e poucas pessoas que fizeram a inscrição nessa aula e que estão esperando esse link, né? Então já está indo junto com essa aula o link para você fazer a sua inscrição. Essa aula vai ficar disponível por mais 72 horas, a partir de agora que você está recebendo ela, está vendo ela 72 horas, depois ela sai do ar. E aí a gente vai abrir para o grande público, né? Mas para vocês que fizeram, a gente vai dar essa condição especial de até, você pode parcelar até 12 vezes de 32,89, gente, é menos do que uma pizza, né, por mês. E é o tamanho de conteúdo que nós preparamos para vocês e está bem legal, né? Então, ou até se esgotar as vagas, aí então corre, porque eu não sei se vai lotar todas as. Nós não vamos abrir uma turma muito grande, né? Então eu acredito que até uns 2, 3 dias aí já deve estar encerrando a, a venda desse curso. E eu vou também dar só para vocês que fizeram inscrição para essa primeira aula online, um bônus, que é 1 hora de consultoria individual, que faz muita diferença, já fez muita diferença em vários alunos, né? Para que eu te ajude aí nesses primeiros passos, a trocar ideias, a ajudar a definir qual é o seu caminho, a sua trajetória. Você pode dividir essa hora de consultoria em 2 de 30 minutos, e, por exemplo, só para essa hora de consultoria, hoje ela está R$ 200, né? As pessoas que me ligam, por exemplo, eu quero uma orientação para, né, como que eu posso ser um consultor, eu posso fazer um direcionamento de carreira, essa hora hoje está, só a hora dá R$ 200 e você está ganhando aquela gratuitamente. E ela é super importante para conseguir definir aí a sua estratégia, né, com relação a esse curso. E eu oriento, né, todos os novos alunos que estão entrando agora a utilizar essa hora de consultoria mais para o final. Assiste as próximas 2 sessões e depois vai anotando todas as dúvidas, tenta colocar em prática as informações que a gente vai passar e aí depois já começa a marcar a sua consultoria individual, tá? Então vai ser muito fácil o agendamento, todo mundo vai ter aqui já nesse e-mail que vai receber com os links o meu celular também, né, o meu WhatsApp, e é só agendar a hora que você quiser essa consultoria. Então, o link para divulgação do curso é esse. Eu vou deixar um link clicável para você no e-mail, né? E lá via Simpla, e lá tem todas as informações que eu passei para vocês dessas 4 sessões aí, dessas próximas 4 semanas que a gente vai trabalhar junto. E eu espero que você entre para esse meu grupo de consultores, né? Que acredite, né? Dê um voto de confiança, porque você vai gostar muito desse trabalho. Eu acho que vai ser muito útil aí para a sua vida, né? E se não é para agora, mas para você começar a fazer a construção dela, né? Porque às vezes não é um processo muito lento, mas em 4 semanas a gente já tem resultados aqui de ex-alunos, né? Que passaram pela gente e hoje já estão prestando consultoria, por exemplo, no desenvolvimento de conteúdos para online, para blogs, né? Para construção de mídias sociais. Então já conseguiram definir, né, um trabalho, um negócio próprio. Muitos até já deixaram seus trabalhos, estão trabalhando com negócio próprio, né? Então, isso é o que é o mais gratificante dessa história toda, é ver como as pessoas vão crescendo, evoluindo, né, tendo sucesso na sua carreira. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa buscar novas opções, né, novas alternativas, e precisa ser muito criativo, né? E sempre existem oportunidades nas crises. A gente tem que ser muito criativo e tem que estar estudando, se aprofundando, pesquisando, investigando muito para achar elas, e eu pretendo ajudar você nesse curso. Ok? Espero que você tenha gostado. Me dá um feedback, passa aí para mim por e-mail o que você achou dessa aula e como ela agregou, né, algo de conhecimento, como que ela te ajudou hoje, tá bom? Um grande abraço e eu espero que a gente se veja aí no curso.